Olá, meus amores. Nessa sexta-feira, além da correção, eu vou deixar para vocês duas atividades. Uma atividade é do livro de matemática, na página 110 e na página 111. E a outra atividade é relacionada ao folclore. Vocês estão vendo aqui, né, duas lendas simbolizadas, duas lendas folclóricas, a Cuca e o Saci, certo? E o folclore é comemorado no dia 22 de agosto, aqui no Brasil, para nos lembrar da importância de valorizar as nossas manifestações artísticas, né? De valorizar os nossos ditados populares, nossas lendas, as nossas danças, porque tudo isso faz parte do nosso folclore, certo? Então, o folclore é isso, essas tradições que são passadas geralmente, né, de forma oral, né, de geração em geração, para que não sejam perdidos. Então, nós devemos comemorar com esse intuito de valorizar, de lembrar sempre da nossa cultura, da identidade do nosso povo. Vocês vão ter atividade de português na folha, né? E vão começar. Primeira questão, leia. Vocês vão ler um texto que se chama Cuca, a bruxa que queria roubar criança. Olha ela aqui, ó, como ela é feia, né? Vamos lá. Ui, que medo! A Cuca vem aí. Ela é uma bruxa velha e feia. Tem unhas compridas como as de um gavião e cabelos amarelos espetados como espinhos. A criatura mora numa caverna bem escondida na floresta. De vez em quando, ela sai de casa. Ops, fique esperto. A feiticeira sobe no telhado e fica espionando as crianças. Quando uma desobedece aos mais velhos, a feiosa chega pertinho e rouba o menino ou a menina. Corra, gente. Não olhe para trás. Então é bom ter cuidado com a Cuca. A Cuca é um dos personagens, né, do nosso folclore. Ela é uma lenda, uma história inventada, né? As lendas têm esse intuito, passar alguma mensagem, né, para as pessoas. E no caso desse texto, nessa lenda, é para quê? Para que as crianças respeitem, né, se comportem, respeitem os mais velhos e aí eles não vão ser pegos pela Cuca. Na questão 1.1, vocês vão fazer, de acordo com as características descritas no texto, apresente em ilustração a personagem principal. Então, vocês vão desenhar, né, a personagem principal do texto, que é a Cuca. Uma bruxa feia, com cabelos amarelos, unhas compridas, né, parecendo um gavião. Fique esperto. Que atitude o menino ou menina deve ter para a Cuca não roubar? A Cuca é o quê? A bruxa que queria roubar meninos e meninas. Ela não vai roubar nem meninos nem meninas se as crianças fizerem o quê? Se obedecerem os mais velhos, se comportarem, né? A Cuca vem aí. Ela é... Reescreva todos os adjetivos que aparecem no texto e identifique a quais substantivos ele se refere. Na segunda-feira, nós estudamos os substantivos, não é isso? Os adjetivos, não é isso? Então, hoje nós vamos revisá-los. Os adjetivos são as palavras que dão o quê? Característica, né? Informam como são os seres ou os substantivos. Então, no texto aparecem várias características se referindo aos substantivos. Vamos ver novamente. A Cuca vem aí. Ela é uma bruxa velha e feia. Tem unhas o quê? As unhas da bruxa são o quê? Compridas, como a de gavião. Os cabelos são o quê? Espetados e amarelos. A criatura mora numa caverna bem escondida na floresta. Então, aí você já tem a característica do quê? Da caverna também. De vez em quando, ela sai de casa. Fique esperto. A feiticeira sobe no telhado e fica espionando as crianças. Quando uma desobedece,
aos mais velhos, a feiosa chega pertinho e ela é o quê? Feiosa também é outro adjetivo que está se referindo a Cuca. Então, com atenção, vocês vão ver as palavras que são adjetivos, ou seja, as palavras que dão características, e a qual substantivo ele está se referindo. Na 2.1, vocês vão escolher 2 adjetivos da questão anterior, ou seja, vocês responderam na número 2, e vão elaborar frases com esses adjetivos. Número 3, releia o trecho. Corra, gente, não olhe para trás. Na letra A, pede para que você contorne os verbos que aparecem no texto. Nós também já estudamos o que é o verbo, não é? Então, o verbo é o quê? A palavra que indica ação, ou seja, o que nós podemos desempenhar, o que podemos fazer. Quais são as palavras que indicam aí uma ação, o que nós podemos fazer? Corra e olhe. É correto afirmar que os verbos destacados pertencem à mesma conjugação. Nós também já aprendemos sobre a conjugação em relação à terminação verbal. Os verbos vão ter 3 terminações, né? Primeira, a segunda e a terceira. Primeira, a R, segunda, ER, terceira, IR. Isso quando o verbo está no infinitivo. Então, aí nós vamos ter o verbo corra, que vem do verbo correr, e olhe, que pertence ao verbo olhar. Então, eles não vão fazer parte da mesma conjugação. Corra, né, está na segunda conjugação e olhe na primeira conjugação. Conjuga os verbos no tempo pretérito perfeito do modo indicativo. Outro conteúdo que nós também já aprendemos. O pretérito é um dos tempos, né, verbais que indica o quê? O que já passou. Então, vocês vão conjugar esses verbos, o verbo corra e o verbo olhe, ou correr e olhar, no pretérito, ou seja, já passou. No passado, eu corro ou eu corria? Eu corria. Eu olharei ou eu olhava ou eu olhei? Isso, olhei, pretérito perfeito, certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje, além da nossa atividade de matemática. E não se esqueçam, se divirtam, comemorem o folclore. Como vocês já conhecem, a personagem principal da nossa história de hoje, sobre o folclore, é a Cuca, a bruxa que queria roubar meninos e meninas. E nós vamos montar, certo? O nosso fantochezinho da Cuca. Vocês receberam da escola, né? Vieram aqui buscar, junto com a atividade, esse corpinho do fantoche e todas as outras partezinhas, e nós vamos montar agora com a nossa atividade de artes. Vamos lá? Vamos colar o cabelo da Cuca. Depois vamos vir com a parte do rosto, certo? Colar um pouquinho mais abaixo, deixando um dedinho de diferença. Para os olhinhos vocês têm uma base. Deixa o espacinho para as sobrancelhas. Cola a basezinha. Vem com o olhinho móvel. Cola as sobrancelhas, não cola reto, inclinadinho para fazer a cara de malvada dela.
pedacinho da boca. Vamos agora para a roupa. As garras afiadas. Mais um detalhezinho da roupa. E agora, os pequenos detalhes do rosto aqui. O nariz. Pinta com sua caneta ou canetinha, vai preenchendo. Espera secar. Pronto. O nosso fantoche da nossa personagem principal, a Cuca.